Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? A professora Tati aqui para mais uma aula de história, então senta que lá vem história. E hoje as histórias são relacionadas aí, né, à Índia, a China e o Japão, ou seja, o continente asiático. Gente, só para lembrar, tá? Antes de nós iniciarmos aí a nossa aula, quero falar para vocês que na segunda-feira, na aula do Zoom de História, nós teremos aí a nossa festa junina. Então, fique ligadinho, tá? E aí, fique atento, porque eu estarei mandando convite para vocês e se prepare. Providencie aí sua vestimenta, sua comida típica, para nós participarmos aí desta grande festividade, dessa grande festa tradicional aí brasileira, que nós temos aqui no Brasil, né? Então, não deixe de participar, tá bom? Então, vamos agora falar sobre o continente asiático, tá? Vou passar aqui para frente, gente. Bom, gente, vocês sabem que, né, por muito tempo, os europeus, eles viram a Ásia como uma terra de riqueza. O que tinha de riqueza nesse continente asiático para que chamasse a atenção dos europeus? Tecidos, porcelanas, condimentos, que eram, né, os produtos asiáticos apreciados aí pela Europa, condimentos que entra até mesmo o chá, né? E os europeus iam até na Ásia em busca desses condimentos também, que era para temperar as carnes, e do chá, né, das ervas, para se aquecerem, porque eles bebiam muito chá, né, ainda bebem por causa do frio. Então, isso chamava a atenção dos europeus na Ásia, tá? Mas na Idade Moderna, foram descobertas novas rotas para chegar àquele mundo considerado exótico. Juntando elementos tradicionais e modernos, a Ásia atual ainda pode parecer muito diferente para os ocidentais. Na imagem desta página, né, que vocês têm aí, ó, na imagem da página 19 do livro de vocês, tá? Você consegue ver, né, juntando elementos tradicionais e modernos, a Ásia atual ainda pode parecer muito diferente para os ocidentais. Na imagem dessa página, quais elementos podemos identificar como tradicionais para a cultura oriental? Aí você vai olhar aí, a gente começa a ver, né? Abre seu livro aí, gente, acompanhe. Você começa a ver aí os guarda-sóis, né? As vestimentas, tecido indiano aí, ó, né? Você consegue ver aí lá na China, tá vendo? Lá a construção lá no final, que é de característica chinesa. Então, você veja várias coisas, né? Então, vamos lá, para o próximo slide. A Ásia. Uma Ásia com várias histórias. Você sabe que a Ásia, ela é aí considerada, né, o maior continente do planeta, tá? Tanto em extensão territorial quanto em número de habitantes. Esse continente aí, ele abriga uma grande diversidade de povos, de religiões e, portanto, culturas distintas, tá? A variedade também se estende aos aspectos geográficos. Algumas das mais altas montanhas da Terra, os maiores rios, os mais extensos desertos, além de planícies, selvas, grandes florestas, estão na Ásia, tá? Então, que você entenda aí que o continente asiático, ele tem uma diversidade de povos. E quando a gente fala de uma diversidade de povos que chegaram ali, que habitaram ali, nós também devemos entender que há uma diversidade de cultura entre línguas faladas, entre religiões, entendeu? Então, que você entenda que o continente asiático não é tão diferente do que no nosso continente ou do continente europeu. Porque todos os continentes, eles têm, sim, uma diversidade de povos e uma diversidade de língua falada, de cultura. Tem toda uma tradição aí, tá bom? Vamos para o próximo slide. Índia, vamos falar primeiro da Índia, porque nós vamos falar da China, Índia, China e Japão, tá bom? Bom, a história aí da Índia, o que acontece? Ela teve início aproximadamente no século XVIII a.C., quando se formaram as primeiras cidades nos arredores do vale aí do rio Indo, né? Que originou o nome do país.
A região do Rio Indo é muito fértil, isso é muito fértil. Vocês aprenderam isso no 6º ano, onde a professora Tati mesmo explicou para vocês a importância deste rio para a humanidade da antiguidade, tá? E que ele era muito fértil, através das águas desses rios, eles faziam aí, né, o processo de irrigação para as vossas agriculturas, principalmente do arroz, e também vocês têm que entender que ali, né, no Rio Indo, eles faziam vários rituais, né, eles entravam naquela água para se banhar, para se purificar, era considerado o Rio Indo também um rio sagrado, tá bom? Bom, vamos lá. O Rio Indo, que originou o nome do país, né? Por isso, ó, Rio Indo, por isso Índia, tá? A região do Rio Indo é muito fértil, possibilitou a instalação também de uma sociedade mais antigas do Oriente. Mas quais povos, professora, que vivem na Índia? Né? Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ali nessa região do Rio Indo, foi ocupada pelos povos dravidianos. Dravidianos. Povo agricultor vindo da parte oeste do continente asiático, que desenvolveu métodos e eficientes para a prática da agricultura e da pecuária. Por isso que a pecuária, deixa eu falar para vocês, a pecuária ali é muito, né, privilegiada, sagrada. Lá eles não podem matar, né, nenhum tipo de vaca, né? A vaca mesmo circula pela Índia no meio da população, naturalmente, porque ela é considerada aí para eles um animal sagrado, tá bom? Séculos mais tarde, alguns dos povoados já haviam se tornado cidades importantes, como Arapá, Morrengo, né, Daro e Lotal. Os pesquisadores eles acreditavam que a cidade de Arapa foi a mais poderosa exercendo domínio sobre os demais, que é essa daí as ruínas, tá? Que a professora Tati colocou para vocês. Chega o próximo slide. Sobre o hinduísmo. A religião hinduísmo praticada na Índia, né? A religião da Índia, ela é dividida em sociedades de castas. Vamos lá. As mais antigas manifestações religiosas indianas envolviam o culto às forças da natureza e aos deuses que representavam. O ritual de agradecimento aos deuses envolvia a oferta de ouro ou bebidas e sacrifícios de animais. O hinduísmo começou a se desenvolver por volta do século V a.C., tá? Então, você vê aí, mais uma vez, tá? Sobre o envolvimento aí do animal, o sacrifício de animais, né? Para prestar cultos aos seus deuses. Sacrifício aos seus deuses. Os hinduístas, eles adoram várias divindades. Entre elas está Brahma, que é o criador, Vishnu, né? Que é o conservador, Shiva, que é o transformador, Ganesha, que é o deus com cabeça de elefante, que vocês mais conhecem, né? E um dos mais populares aí também, que auxilia na superação de todos os obstáculos. Todos os obstáculos que surgem, né? Que vai surgindo na vida de um indiano, de um hinduísta, o que eles fazem? Então, eles vão e prestam sacrifício ao deus aí, né? O deus Ganesha, tá? Para poder pedir uma certa, né, proteção, tá bom? Os hinduístas, eles acreditam na reencarnação, tá? Eles acreditam que vai ter vida após a morte. Vamos para o próximo slide. Aqui tem a separação de castas, tá? Que a professora Tati falou para vocês, ó. Fiz a pirâmide aí, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó. Bom, a divisão da sociedade indiana em castas, ela é baseada na religião e na crença que as pessoas não são iguais umas às outras, certo? Então, de acordo com essa tradição, há 4 principais grupos sociais indianos, que é os que eu acabei de falar para vocês, os brahmanês, né, os kshatriyas, os vaishyas, os sudras e os párias. Bom, os brahman, né, eles fazem parte do sacerdote da igreja. É uns nomes difíceis, né, gente? O Kshatriyas, eles são os guerreiros e políticos. Os Várias são os comerciantes. E os Sudras, os operários, tá? Só para você ver aí. Então, vamos. Vamos falar da China.
Em virtude de um vasto território, a China apresenta paisagens bastante diferentes e que influenciaram na ocupação das comunidades humanas, né? Florestas tropicais, como cordilheiras, planícies e desertos, são algumas das paisagens presentes na China. Os rios Huang, que é o rio, tá, amarelo, e o rio Yangtze, que é o azul, cortam grande parte do território chinês e suas margens são densamente povoadas. Então você vê que esse rio amarelo também lá na China, tá? É um dos principais rios da China e é um dos rios que tem aí, né, o solo ao seu redor desse rio, ele tem uma cor, né, um tom amarelado. E esse tom, e esse solo ele é muito fértil para a agricultura também do arroz. Por isso que quando a gente vai lá, né, no centro, a gente veja aquelas comidas dos chineses, né? Aí a gente veja eles comendo logo de manhã aquela comidinha dele que para nós parece que ser arroz. De verdade é arroz, é uma comida deles, né? O de jejum deles é feito com arroz, tá? Ele é um arroz bem cozido. Você pode perceber quando você for lá. Ó, aí eu peguei imagem para vocês verem, tá? De uma grande importância para a antiga civilização chinesa, que é o Rio Amarelo também é conhecido como Rio Mãe, por isso que tem essa imagem aí, ó, né? Eles fizeram essa escultura, esse monumento em homenagem ao Laizhou, né, na China, tá bom? Vamos pro próximo. Como que é a dinastia, né, a política da China? Porque é um vasto império, não é? Nós acabamos de falar ali atrás. Então, por ele ser um vasto império, como que foi se formando a política? Durante a dinastia Shang, fundado pelo imperador Tang, por volta de 1750 a.C., os chineses praticavam o comércio e dominavam a tecnologia da fabricação de utensílios de bronze. A sociedade ela era hierarquizada e estraficada. Os governantes dessa dinastia promoveram aí o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e construíram grandes cidades. A dinastia Shang, ela perdeu o poder para os guerreiros do rei Hu Duzhou, tá? Que implantou aí a dinastia Zhou, iniciada no século 8 a.C. Nesse período aí, houve um grande avanço tecnológico nos ramos da metalúrgia, do artesanato e até mesmo da agricultura. Esse desenvolvimento favoreceu as tropas comerciais e o uso de moedas feitas aí de cobre. Então você vê, né, como que a Índia ela tem um grande, né, a história da Índia, eu vou falar para vocês, que ela é o quê? Ela é constituída, gente. Ela é constituída por como eu posso dizer, né? Por um emaranhado de dinastia, tá bom? Que aí vão se sucedendo durante séculos, né? E geralmente esses grupos, eles lutaram para ter esse poder, né? Igual o Zou aí, o Shang, né? E eles acabaram dominando seus inimigos e impondo ali sua administração, onde eles cobraram seus impostos, implantaram suas culturas sobre todos os demais povos e assim por diante, tá? Então, eu falo também que ocorreu uma certa formação de pequenos reinos à margem desse rio aí que eu acabei de falar para vocês, tá? Esse rio amarelo. E era tudo governado por essas dinastias, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre a Grande Muralha, porque nós não podemos deixar de falar de falar da China e não falar das grandes muralhas, não é mesmo? Então vamos lá. Olha aí. A professora Tati procurou para vocês, né? Uma imagem. E vocês também têm uma imagem na página 25, tá? A Grande Muralha da China aí, onde está localizada no norte, né, do país. Ela não é uma construção contínua, ou seja, ela tem diversos pontos de interrupção aí em sua extensão. Essa construção aí ocorreu com maior fôlego durante a dinastia Ming, tá? Vamos ler aqui então, ó. A ampliação da atividade mercantil levou o governo a investir na construção e na manutenção das estradas por onde passavam caravanas de mercadores. Então, você está vendo o objetivo de construir essas muralhas, né? Porque havia-se muitas caravanas que passavam nesse ponto aí para trocar
fazer a produção, né? Toda aquela questão do mercantilismo, né? Então, por isso que elas foram criadas, para ajudar as caravanas aí dos mercadores. Os soberanos dessa dinastia, em adorados, em razão, possivelmente, do cuidado que tiveram com a ajuda de valorização dessas relações familiares e também da diminuição de impostos, lá no século III a.C., uma nova dinastia se sobressaiu na China, que foi a dinastia Qing. Essa muralha ela foi construída na dinastia Qing, tá? Nesse período houve o quê? Uma unificação de toda a China sob a autoridade de um único governo, o rei Qin, tá? É o rei Xin Huangdi, mais conhecido como rei Qin, tá? Dinastia Qin. Ele deu início ao Império Chinês e a construção dessa grande muralha que servia de proteção aos chineses também contra possíveis ataques estrangeiros. Então, ela tinha dois objetivos, essa grande muralha. Tanto para contribuir para os mercadores, né, para as caravanas, mas também para que eles pudessem, né, aí ter uma certa proteção dos inimigos que viessem e acabasse atacando eles aí, tá? Vamos lá, próximo slide. A seda. Lá no sexto ano, vocês aprenderam também sobre a seda. Deixa eu tirar daqui meu rostinho. Isso. Sobre a seda, gente. A seda ela foi produzida na China, tá? Por isso que hoje a China ela é grande exportadora de tecido. Por isso que, inclusive, o nosso país, ele compra muito tecido da China, né? Hoje você vai lá no Brás, né, no centro de São Paulo, e você veja que há muitas mercadorias de tecido, né, vestimentas, um preço bem razoável. Por quê? Porque são trazidos por chineses essas roupas. Você veja lá na etiquetinha, né? Produção Made in China, né? Por quê? Porque aquela peça, aquela roupa foi trazida da China, então um preço a gente pode se dizer, comparado com o nosso, um preço de banana, né? Então a gente acaba pagando aqui muito mais barato numa peça que foi produzida aqui no nosso país. Você vê como que é, né? Então, gente, aí, ó, a seda foi produzida na China, era um dos bens mais cobiçados no comércio realizado pelos chineses com outros povos asiáticos. Os europeus também se interessavam pelo tecido, óbvio, né? E empenhavam-se por meio de rotas terrestres para obtê-lo, essa seda. Os primeiros vestígios de sua produção datam de 4.000 anos atrás, mas os altos custos a tornaram um artigo de luxo, tá? A cera, então assim, ó, porque tudo que é novidade é caro. No início da seda, quando ela começou, né, a ser produzida, ela era caríssima, era como o preço de um ouro, né? Então depois vai perdendo seus valores, aí vai baixando, né, os custos. Isso é com todo produto, gente. Todo produto que está no auge, ele é super caro, tá? A cerâmica, outro produto chinês também muito apreciado aí no norte da China, já com destaques aí na decoração geométrica, tá? Você percebe que toda a construção chinesa, ela tem aí um certo, né, uma certa parte decorativa aí na geometria, tá bom? Vamos para o próximo. Qual que é a religião na China? Nós falamos da religião da Índia, mas vamos falar da China, né, professora? Durante o governo das dinastias estudadas atrás aí, que vocês viram, a China ela conheceu diversas religiões, delas seguidas até a atualidade, como o taoísmo, o budismo, que tem o budinha lá, né? Esse último, como vimos, é originário da Índia, o budismo, tá? Então você vê que é uma influência, né? É igual nós fomos influenciados o cristianismo aqui pelos portugueses, o chinês também foi influenciado pela religião da Índia, tá bom? O taoísmo é a filosofia do Tao, segundo a qual há duas energias fundamentais no ser humano, o Yin e o Yang, tá? Que devem sempre estar em harmonia, o que se torna possível por meio da medição e das práticas de boas ações. No século VI a.C., Confúcio, tá? Criou um sistema filosófico que discutia vários assuntos como a moral, a política e a religião.
E essa corrente filosófica, conhecida como confucionismo, foi aí que a doutrina oficial da China por mais de 2.000 anos, tá? Foi surgida. Nela não existem igrejas, tampouco adoração de divindades ou noção de vida após a morte. O confucionismo tem como princípio fundamental o ensinamento dos sábios, para que eles sejam um guia no caminho que todos os indivíduos buscam em sua vida, um caminho que leve ao equilíbrio e a vida entre a vida espiritual e a vida terrena, tá? Então você vê que eles não, eles já não acreditam na vida após a morte como os hinduístas, tá? Mas eles acreditam aí que um dos principais fundamentos deles aí né, dos ensinamentos dos sábios, é para que haja o quê? Um guia no caminho que todos os indivíduos buscam em sua vida, tá? Onde que tem um equilíbrio aqui na Terra ligado com a espiritual. Vamos lá para o próximo slide. Japão. O Japão, né? É difícil quando a gente fala dos Ocidentes, assim, a gente fica, né? Do Ocidente, desculpa, do Oriente, a gente fica meio que perdido, assim, né? Fala, nossa, eles são tudo olhinho rasgado, né? São tudo parecido, né? Mas tem, sim, algumas diferenças, tá? Os primeiros habitantes do Japão eram povos caçadores e coletores que viviam em tribos variadas. Há cerca de 11.000 anos, eles cultivavam arroz e fabricavam artefatos de cerâmica e de ferro. Esses grupos organizaram-se em pequenas sociedades de clãs, voltando-se para a China como modelo cultural. Já organizada sob o poder de um rei, a sociedade japonesa passou em 676 pelas reformas Taika, que visavam fortalecer o poder imperial diante dos clãs regionais, por meio de complexa burocracia. A primeira capital, Nara, teve uma construção iniciada em 694. A partir do século VIII, o Japão passou por uma série de mudanças, tendo em seu território o governador pelo imperador Kamu, a principal cidade que era o centro cultural e religioso do império. Passou a ser Heian, mais tarde conhecida como Kyoto, tá? Então você percebe aí que os japoneses, eles também praticavam os mesmos, né, tipos de agricultura como lá na China e na Índia, né? Acabou aí acatando também, né, a cultura lá da China. Então, vamos lá para o próximo agora. Mas qual foi o contato entre esses povos asiáticos, que é os japoneses, os hinduístas e os chineses, com os portugueses? Qual foi esse contato? Olha aí na imagem, já está na cara. Qual é o contato? Entre o século XV e XVII, os portugueses eles conseguiram contornar a África, né? E também chegar até a Índia, porque o primeiro objetivo deles era ir à Índia, mas nessa ida para a Índia eles acabaram parando na África, colonizaram a África ali, né? Alguns territórios da África, só depois que eles foram para a Índia também aí para o segundo o seu objetivo. O interesse português era comercializar com o restante da Europa. Os produtos que existiam naquela região eram cobiçados pelos europeus, como eu já mencionei no primeiro slide, tá? Tecido, porcelana, condimentos culinários como cravo, canela, pimenta e noz moscada e até mesmo especiarias, tá bom? Então vamos lá. Portugueses na Índia. O primeiro português a chegar às Índias foi o Vasco da Gama, no ano de 1498. É importante lembrar que as viagens marítimas elas não tinham objetivo apenas comercial, mas sim de propagar a religião católica. Vocês sabem muito bem disso, né? Que toda viagem que os europeus faziam, eles levavam também junto com eles os padres jesuítas para o quê? Para expandir, né? Para praticar o cristianismo e também conquistar um número maior de fiéis. Nesse sentido, muitas igrejas católicas também foram construídas pelos portugueses na Índia, com o objetivo de difundir o cristianismo nessa região, assim como eles fizeram aqui no Brasil. Eles também fizeram na África, fizeram lá na Índia, fizeram na China, fizeram no Japão, tá bom? Membros da igreja participavam das viagens e realizavam missas nos locais conquistados. Assim,
né? Ainda assim, a conversão era tarefa difícil, levando-se em conta que as populações locais tinham as próprias crenças, como o budismo, o hinduísmo e até o islamismo. Alguns povos nativos se converteram à fé católica, outros resistiram, tá bom? Aí tem, ó, o momento que eu peguei para vocês da chegada aí de Vasco da Gama, na atual Índia. Portugueses no Japão. Os portugueses chegaram ao arquipélago japonês por acidente. Por quê? Por acidente. É como falaram, né, que Cristóvão Colombo chegou nas Américas por coincidência, porque ele queria mesmo era ir para a Índia, acabou parando aqui, né? Foi mudado o seu destino. Assim também foram os portugueses aí, foram parar no Japão da mesma maneira, tá? Então, os portugueses chegaram no arquipélago japonês por acidente. Suas embarcações viajavam para a China, enfrentaram uma grande tempestade e pararam na ilha de Tanegashima, no sul do Japão, em 1543. Quando desembarcaram, encontraram o território dividido por conflitos internos promovidos pelos daimyos, que eram aumentar seu poder e lutavam pela propriedade de terra. Os portugueses aproveitaram a situação para se estabelecer como os principais comerciantes no Japão e tornaram-se os maiores responsáveis pela comercialização de produtos como a China, para a qual vendiam prata, cobre, espadas e objetos japoneses em troca de seda e ouro chinês, tá? Vamos lá. Final da história do povo asiático. Agora chegou a sua hora. Você fará aí os exercícios do livro na página 26, 33, 35 e 36. Façam com muito capricho, tá? Que eu irei aí fazer a correção em uma das aulas do Zoom. Um beijo e até a nossa próxima aula. Beijos!